Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Bom Princípio. Lei orgânica é a principal lei do município. É a lei onde estão as regras de funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Vai ser um estudo bem interessante até para o futuro de vocês que vão passar no concurso e vão trabalhar nos órgãos públicos aqui do município de Bom Princípio. Nós vamos aqui conhecer esta lei orgânica e eu sempre vou destacando para vocês ao longo da aula como que isso pode ser perguntado na prova do concurso. Quando concluirmos o estudo, vamos ter algumas questões para resolver. Eu elaborei algumas questões simuladas no estilo da banca para que a gente possa fazer um treino no fim da aula, ainda antes da prova, para que vocês cheguem bem preparados lá na prova do concurso, certo? Vamos ao que interessa, então. Vamos conhecer os artigos aqui da lei orgânica. O artigo 1º apenas apresenta o município de Bom Princípio, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e vai se organizar de forma autônoma em tudo que respeite ao seu interesse, ao interesse local, sendo regido por esta lei orgânica, pelas demais leis que adota, também pelos princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Para fins de prova, esse primeiro artigo dificilmente vai ser perguntado. O artigo 2º apresenta que os limites do território do município só podem ser alterados por lei estadual. Pessoal, na divisão de cada estado, a gente tem um estado dividido em municípios, né? E a linha que faz a divisão entre um município e outro a gente chama de limite, né? Os limites do município. E o limite do município pode ser alterado. Isso pode acontecer para aumentar ou para diminuir o seu território. Quando eu mudar o território do município, isso afeta outros municípios? Claro que sim. Porque para eu aumentar os limites de Bom Princípio, eu vou ter que diminuir os limites de outro município. Ou o contrário. Então, sempre que vai se mexer nos limites do território do município, a gente precisa de uma lei estadual. Não pode ser uma lei municipal, porque cada município tem as suas leis. Mas um município não pode fazer uma lei aumentando o seu território e invadindo o território do município vizinho. Por isso, lei municipal não pode dispor sobre os limites do território de cada município, mas uma lei estadual pode. E a banca pode tentar te enganar, dizendo, por exemplo, na prova, que os limites do município podem ser alterados por lei municipal. E aí está errado. É necessário uma lei estadual que observe os requisitos previstos em lei complementar para que se possa mudar o território do município. Então aqui a gente já tem uma possível questão de prova, uma possível pegadinha que a banca pode fazer, trocando por lei municipal ou por lei federal, e aí vai estar errado porque é lei estadual. E a divisão interna do município pode ser feita em distritos, também por meio de lei. O artigo 3º nos traz que todo o poder emana do povo, todo o poder vem do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente em alguns casos. Símbolos do município são estabelecidos em lei, então isso também não deve ser perguntado em prova. E agora sim, temos o artigo 5º como uma possível questão de prova também, que apresenta os dois poderes do município. São poderes do município independentes e harmônicos entre si: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não esquece que o município tem só esses dois poderes. Não confunda com a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal estão os poderes do Estado e da União. E lá na Constituição a gente vai encontrar 3 poderes. Porque o Estado do Rio Grande do Sul e a União Federal possuem poder legislativo, executivo e judiciário. Agora, o município de Bom Princípio, assim como qualquer município no Brasil, não possui seu próprio poder judiciário. O poder judiciário sempre é estadual ou federal, nunca municipal. A banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar na prova,
afirmando em alguma questão que são poderes do município o legislativo, executivo e judiciário. Se ela afirmar isso, está errado. Porque legislativo, executivo e judiciário são poderes do Estado e da União, não do município. O município tem somente 2 poderes, não esquece disso. Esses poderes têm as suas funções previstas nesta lei orgânica. Hoje a gente vai conhecer o que faz a Câmara e o que faz a Prefeitura. E um não pode passar as suas funções para o outro. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. E ainda, o cidadão investido na função de um dos poderes não pode exercer a do outro, salvo nos casos previstos na Constituição. Em regra, não é possível que uma mesma pessoa esteja no poder executivo e no legislativo ao mesmo tempo, salvo exceções que a Constituição pode prever. Bom, o artigo 6º nos traz que o município pode, para realizar obras ou prestar serviços de interesse comum, celebrar convênios, parcerias ou consórcios com outros municípios, com o governo federal, com o governo estadual ou com entidades da sociedade civil. Aqui está dizendo que o município pode se juntar, então, unir esforços a outros entes para alcançar os objetivos aqui da coletividade. Sempre que o município firmar um convênio, a prefeitura deve em 30 dias dar ciência, dar conhecimento para a Câmara do seu inteiro teor. E no caso de consórcio público, a participação fica condicionada, quer dizer, depende de autorização legislativa. Então, olha só, tem 2 formas que podem ser estabelecidas aqui do município. A gente viu convênio, parceria e consórcio. Para firmar convênio, tem que comunicar em 30 dias à Câmara sobre o que foi o convênio. Em caso de convênio, é só comunicar, não precisa pedir autorização. Quando for integrar um consórcio público, aí tem que ter uma autorização da Câmara de Vereadores. Cuida com esses detalhes, que esses podem também ser perguntados na nossa prova. Bom, por que eu posso dizer que o município de Bom Princípio é autônomo? Porque o povo de Bom Princípio, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus representantes. Os representantes que são os vereadores, que representam a população, e o prefeito e vice, todos para mandato de 4 anos. Eu também posso dizer que o município de Bom Princípio é autônomo, porque existe uma administração própria no município que cuida de tudo que diz respeito ao interesse local. Por esses motivos, eu posso dizer que o município de Bom Princípio é autônomo. E a banca também pode formular uma questão perguntando como se expressa, como se mostra essa autonomia do município. Quanto à competência, o artigo 8º traz uma grande lista de competências do município. É importante que vocês façam a leitura para irem conhecendo e se familiarizando com todas essas competências. Aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, e é importante vocês terem cuidado quando fizerem a leitura do artigo 8º, que no artigo 8º vocês estarão lendo coisas que cabem ao município. Por outro lado, no artigo 9º, estão competências do município concorrentemente com a União e com o Estado. Qual é a diferença do artigo 8º para o artigo 9º? No artigo 8º estão competências só do município. No artigo 9º, coisas que o município faz junto, em parceria, unindo esforços com o governo federal e com o governo estadual. E a banca pode misturar esses 2 artigos e te perguntar na prova o que cabe somente ao município ou o que cabe ao município concorrentemente com União e Estado. Aqui um detalhe importante, tem 3 parágrafos aqui no artigo 8º que podem ser objeto de prova também. Primeiro, que para dar nome de uma pessoa para uma rua, uma avenida, um parque, uma praça, é necessário que a pessoa tenha falecido há pelo menos 1 ano. Só pode homenagear pessoas falecidas após pelo menos 1 ano da sua morte. Essa proposta para mudar o nome de uma rua sempre vai passar por projeto de lei de iniciativa da Câmara, do Poder Legislativo. E para aprovar esses projetos, é necessário o voto de no mínimo 2/3 dos vereadores.
Então, só vai ser modificado o nome de uma rua quando 2/3 dos vereadores concordarem. Lembrando que tem que ser nome de pessoa falecida há no mínimo 1 ano. Então, é isso que nós temos nas competências aqui do município. O artigo 10 traz 3 vedações e a banca também adora perguntar em prova quais são essas vedações. Pessoal, o município é vedado, ou seja, é proibido. Primeiro, o município não se mete com religião. O município não se mete com religião, porque ele não pode estabelecer, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Ele também não pode subvencioná-los, não pode dar dinheiro para as igrejas e para os cultos. Também não pode embaraçar o funcionamento, não pode atrapalhar o funcionamento deles. Então, em resumo, o município não se mete com a religião, deixa ela lá no canto dela. Não atrapalha, não cria e não dá dinheiro para elas. Também é vedado ao município recusar fé a documentos públicos e também não pode o município criar distinções ou preferências entre brasileiros. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma pelo município, sem nenhum preconceito, sem nenhuma preferência. Maravilha! Então é isso que nós temos aqui nessas vedações que também são bastante perguntadas em provas de concurso. Avançamos agora para o sistema tributário do município. O sistema tributário é a arrecadação do município, né? A principal fonte de arrecadação do município são os tributos. O município também vai receber repasses do fundo dos municípios, vai receber repasses do governo federal, do governo estadual, mas principalmente, diretamente, o município arrecada recursos por meio dos seus tributos. Os tributos se dividem em 4 grupos. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuição de iluminação pública. Essas, então, são as fontes de recurso aqui que o município possui por meio desses tributos. Tem aqui, em questão tributária, o município tem algumas vedações, algumas proibições. O município não pode, é proibido ao município exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Também não pode o município instituir um tratamento desigual, um tratamento diferente entre contribuintes que estão na mesma situação. Também não pode cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei que instituiu o tributo ou no mesmo ano que ela foi publicada, assim como também dentro de 90 dias da publicação da lei. Aqui a gente tem princípios que são chamados no direito tributário de princípios da anterioridade tributária. Em regra, salvo exceções previstas na Constituição, quando é criado ou aumentado um tributo, só pode exigir ele 90 dias depois e no ano calendário seguinte. Então, se neste ano for aumentado ou criado um novo tributo, só pode cobrar ele ano que vem. Além disso, entre a data agora de criação e a cobrança dele tem que passar no mínimo 90 dias, ou seja, não adianta na última semana de dezembro criar um tributo e querer cobrar ele em janeiro, porque não pode. Do momento da lei, tem que esperar pelo menos 90 dias para começar a cobrar e tem que ser no ano seguinte do ano calendário. Esses são os princípios da anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, que são princípios do direito tributário que estão aqui copiados. Então a gente tem aqui essas vedações e a banca pode perguntar em prova quais são elas. Importante então entender todas elas. Também é proibido ao município utilizar tributo com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar sendo tomada a propriedade. O município também não pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos, ressalvada exceto a cobrança de pedágio pelo uso de vias conservadas. Então, o município pode cobrar pedágio, mas não pode estabelecer outras limitações. E nós temos no inciso 6 as imunidades de impostos. Imunidades de impostos são situações em que o município não pode cobrar imposto. Primeiro, sobre o patrimônio, renda ou serviço uns dos outros. Aqui é a chamada imunidade tributária recíproca,
que significa que um ente público não cobra imposto do outro. Então, o Estado não cobra impostos do município e o município não cobra impostos do Estado. O município não cobra imposto de outros municípios, nem da União. É isso, um não cobra imposto do outro. Também os templos possuem essa imunidade, então a igreja não vai precisar pagar IPTU, por exemplo. Também o patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos estão imunes a impostos. Livro, jornal e periódico destinado e o papel destinado à sua impressão. Fonogramas e videofonogramas, os DVDs musicais produzidos no Brasil. Tudo isso, então, está livre de impostos. Também é proibido ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão da procedência ou destino. O imposto é o mesmo para todos. Não pode cobrar mais porque o bem vem de fora do município, por exemplo. É isso então que nós temos, essas são as vedações, as proibições aqui em matéria tributária. E aí nós temos agora, no artigo 11b, os impostos municipais, que são 3, né? O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esses são os 3 impostos que o município institui, arrecada e cobra. E o Código Tributário do município vai explicar direitinho, né, como que funciona cada um desses impostos. Bom, o próximo assunto aqui na lei orgânica são os bens municipais. Bens municipais se dividem em bens de uso comum do povo, que são aqueles bens que todos nós podemos utilizar, como rios, ruas, praças e parques municipais. Bens de uso especial são prédios que pertencem à prefeitura e são utilizados em serviços públicos. Postos de saúde, escolas públicas, o prédio da Câmara, o prédio da prefeitura, todos esses são bens de uso especial, utilizados para a prestação de serviços públicos. Bem de uso dominical é um bem que pertence ao município, mas não está sendo utilizado para atividades do município. É um bem que o município pode vender, por exemplo, né? São bens de livres destinações. E o dinheiro público municipal, direito a ações, títulos de crédito e dívida ativa também são bens que pertencem ao município. A administração dos bens é competência do prefeito. Quem administra os bens do município é o prefeito, exceto os bens utilizados pela Câmara, porque aí a própria Câmara Municipal vai administrar aqueles bens. Esses bens do município devem ser cadastrados e aí se acompanha todo ano se os bens continuam no mesmo lugar e no devido estado de conservação. A aquisição de bens imóveis, que é quando o município vai comprar um bem imóvel ou trocar por outro, depende de avaliação prévia para chegar no valor do bem, para pagar um valor justo e autorização legislativa. O município só pode comprar um imóvel ou trocar um imóvel que lhe pertence por outro se tiver uma autorização da Câmara de Vereadores. É isso que é uma autorização legislativa. O artigo 16 fala sobre a alienação de bens, que é ao contrário da aquisição. Na alienação, o município vai se desfazer de um bem que lhe pertence, vendendo ou doando ele, por exemplo. A alienação de bens imóveis vai depender de interesse público devidamente justificado, a avaliação do valor do bem para que se pague um preço justo, a autorização legislativa, que é a autorização da Câmara de Vereadores, e uma licitação. E aí, na licitação, quem vencer a licitação, quem fizer a melhor oferta, vai adquirir aquele bem. A doação com encargo, com destinação de interesse público devidamente justificado, é dispensada de licitação. O que é uma doação com encargo? É quando o município faz uma doação para receber algo em troca. Por exemplo, o município pode doar para o Estado do Rio Grande do Sul um terreno, ou até um prédio construído, com encargo, uma condição. E o encargo é que o Estado vai naquele lugar instalar uma delegacia de polícia, uma unidade da Brigada Militar, alguma coisa que interesse para a coletividade. Isso é uma doação com encargo. Nesse caso, como tem um encargo e uma destinação específica, não precisa de licitação. Alienação de bens móveis
precisa fazer a avaliação do valor e também se faz uma licitação, né? Exceto as ações, porque ações são negociadas diretamente na Bolsa de Valores, né? No pregão da Bolsa, aí não é feito licitação. E o artigo 17 trata do uso por terceiros de bens do município. Aqui é quando alguém vai utilizar um bem da prefeitura. O município pode consentir que alguém utilize um bem por meio de autorização, permissão ou concessão do uso. A autorização e permissão são para situações menores, por menos tempo, e aí não precisa de autorização da Câmara, nem de licitação. Já a concessão de uso e a concessão de direito real de uso são usos maiores e por um prazo maior. Aqui a gente vai ter um contrato e aí precisa ter uma autorização da Câmara e também uma licitação para escolher quem é que vai ser beneficiado com a concessão. E o município pode realizar serviços para particulares mediante programa instituído por lei, desde que não haja prejuízo para os trabalhos normais de conservação e manutenção dos bens públicos. Aqui, pessoal, é o seguinte: a prefeitura, para o seu serviço, possui muitas máquinas e operadores de máquina. E nem sempre tem trabalho para fazer na prefeitura todos os dias. E, às vezes, alguém pode estar precisando de um trabalho que a prefeitura tem a máquina e o operador para fazer. Aí a prefeitura pode fazer esses serviços para algumas pessoas particulares. Mas isso vai ter uma forma estabelecida em lei, geralmente vai ser cobrado o valor por hora de uso da máquina, por exemplo, e a prefeitura só pode fazer isso quando não atrapalhar o seu serviço normal. É isso, então, que nós temos aqui, fechando essa parte que trata dos bens do município. Vejam que ainda estamos em assuntos introdutórios, mas já vimos muitas coisas que podem ser perguntadas na prova do nosso concurso. No próximo vídeo, nós vamos avançar para o estudo dos poderes do município, que nós já vimos que são dois, né? O executivo e o legislativo. Vamos primeiro ver todas as regras de funcionamento do legislativo, da Câmara de Vereadores, tem bastante detalhe para a gente ver. Depois vamos ver os detalhes do poder executivo e demais assuntos aqui desta lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.